Nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, prostrados, e desta forma te reverenciando, Senhor, dizendo para o mundo espiritual que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, nós somos Teus servos, Senhor. Quem somos nós, seres humanos, para querer ser alguma coisa? Não. Mas nós somos filhos Teus, filhos de um Deus que entregou o Seu Filho para morrer por nós e para nos salvar. E isso nos faz, Senhor, herdeiros de um reino celestial. E queremos tomar posse desse reino, Senhor, através de Suas promessas, através do estudo da Palavra de Deus, e nos entregarmos completamente nas Suas mãos. Muitas pessoas estão aqui, muitos nos visitando, muitos já entregaram a sua vida a Ti, talvez alguns ainda não. Muitos estão nos assistindo pela internet. Que o Teu amor alcance e abrace a cada um. Amém. Que nós possamos ser transformados contemplando a Sua face, Senhor. Que neste dia de adoração, ao nós colocarmos o Santo Sábado no devido lugar, no tempo de Deus, para nós irmos à Sua casa ou em algum lugar adorá-lo, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração e o nosso louvor. Querido Deus, nós oramos pelos doentes da igreja. Aqui, nós pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo, o Teu poder curador, vá e atinja o corpo. E se for da Sua vontade, Senhor, que milagres aconteçam. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E nós oramos pela recuperação dos doentes da igreja. Nós que estamos aqui saudáveis, nos mantenha, Senhor. Assim, que 2025 seja um ano de muitas vitórias em todos os aspectos da nossa vida, principalmente o aspecto espiritual. Nós oramos pelas ofertas. Muitas pessoas fazem suas doações pelo 7Me. Muitas pessoas vêm aqui e se levantam e alegremente fazem as suas doações. Senhor, o desafio para este ano é que nós possamos ser cada vez mais fiéis a Ti, Senhor. Fiéis adoradores em todos os aspectos. O Senhor é fiel, o Senhor sempre é fiel. E mesmo na hora da morte, Senhor, o Senhor permanece sendo fiel com as Suas promessas. Nesse dia a Tua igreja está triste, ela chora pela morte de um filho Teu aqui da igreja central. O nosso querido irmão Regis está descansando, Senhor. Acalenta, abraça, leva paz, inspiração, leva conforto ao coração dos enlutados. E que nós, mesmo diante da dor, nós possamos olhar para as Suas promessas e vermos ali a solução, que é a Tua volta, e que essa bendita esperança, a despeito de toda a tristeza, nos alegre, porque em breve reveremos o Regis e todos aqueles que descansam em Ti, Senhor. Obrigado então pelos ofertantes, abençoe a cada um dizimista, que essa oferta nas Suas mãos possa multiplicar. E por fim, Senhor, pedimos uma bênção, uma unção especial a esse servo Teu, o pastor Rafael. Por muitas vezes ele esteve aqui e falou de Ti inspiradamente, que hoje seja uma bênção dobrada e que nós possamos encontrar alegria em Suas palavras, que ele possa falar de Ti, Senhor, ser um verdadeiro instrumento nas Suas mãos. Aceita a nossa oração, perdoe os nossos pecados, nos aceite como filhos Seus, oramos em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Amém. Muito bem, muito bem.
Deixa eu preparar minhas armas aqui. Muito bem. Queridos, quando eu digo que eu fico feliz de estar aqui, é verdade. Essa é a minha igreja. Semana passada completou 1 ano que eu estou aqui na Central. 1 ano. E nós somos muito cuidados, abraçados, né? Agenda cheia, almoços, chás da tarde. Enfim, a gente é muito grato. Eu preciso saudar uma família muito querida lá do Rio Grande do Sul, que é a família da Márcia, do Heleno, da Lauren e do Léo. Nós vamos ter a alegria de almoçar juntos, procede? O meu ponto eletrônico diz que está tudo certo. É isso aí. Obrigado, Dani, por patrocinar esse encontro gastronômico entre amigos aí. Eu espero que você esteja bem. Estamos começando um ano e muitas resoluções foram feitas, outras precisam ser feitas ainda. Desafios incríveis já nos aguardam aí. Deus, Mandinho, que Deus nos ajude. Eu quero fazer também uma saudação ao Daniel. Você não conhece talvez o Daniel. Daniel é um senhor de 102 anos. Ele está numa casa de repouso e é o pai da nossa irmã Késia. Tive a alegria de visitá-lo e cantar com ele alguns hinos e orarmos com ele ali. E eu prometi que ia mandar um recado em rede nacional para ele. Seu Daniel, Deus lhe abençoe, porque eu sei que o senhor não está vindo agora, vai ver, cumprindo minha promessa, certo? E por fim, dar um recadinho para Ana Maria de Buritizeiros, Minas Gerais. Ela é tia da Aline, esposa do pastor Júnior, e ela nos assiste também pela internet lá. Que Deus te abençoe. O povo mineiro é um povo abençoado demais, uai. Trembão foi ter comportado por Minas ali. Queridos, deixa eu colocar a imagem na tela aqui para a gente ganhar esse recurso. As primeiras coisas devem vir primeiro. E se tem um momento propício para a gente falar das primeiras coisas, é nesses primeiros dias do ano aí, certo? As primeiras coisas devem vir primeiro. Deixa eu ver se... isso. Eu aprecio, quando eu leio os evangelhos, a maneira como Jesus conversava com as pessoas. A impressão que eu tenho é que Jesus era muito sensível e ao mesmo tempo muito prático. Então você vai ver alguns encontros de Jesus, por exemplo, conversando com Nicodemos. Quando Nicodemos queria discutir um pouco de teologia com Jesus e tudo mais, aí Jesus até ouve, e aí Jesus fala assim: Nicodemos, deixa eu abrir o jogo com você. Você precisa nascer de novo. Aí fica aquele clima meio, né? Aquela resposta que não se espera. Nicodemos, tem que nascer de novo. Aí a gente pode continuar conversando. Aí você vai entender algumas coisas. Jesus era assim, era prático. Se você for olhar, João capítulo 4 fala de um encontro que Jesus teve com uma mulher no poço. Você se lembra disso? Junto ao poço estava eu. Lembra disso? Lembra dessa história? E a mulher estava ali no poço e aquela situação meio constrangedora. Jesus, um homem judeu, conversando com a mulher. E a mulher: então Jesus, diz para nós aí, onde é que a gente deve adorar? Porque a gente adora no monte, os judeus adoram em Jerusalém. Aí Jesus falou assim: vamos fazer o seguinte, traz o teu esposo para participar da conversa. Aí ela fala assim: não dá. Jesus disse: eu sei, você já teve 5, e o que está agora não é teu marido. Então Jesus era assim, era prático. Jesus, ele é tão prático que ele chega para um amigo dele, fala assim: Satanás, sai de perto, você está falando besteira, sai, você não está entendendo as coisas espirituais. Eu gosto dessa clareza de Jesus, e às vezes nós temos que ser claros, e eu não sei se tem um jeito bom de falar que uma coisa é ruim, especialmente se essa coisa ruim está acabando com a tua vida. Eu imagino que se Jesus viesse hoje ter uma entrevista com a gente, aqui, a gente querer falar uma porção de coisas. Nossa, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é belo, lindo, 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 aquela coisa toda. Aí Jesus ia chegar e falar assim: você realmente vai continuar gastando o dinheiro da sua família em apostas? Que tal conversarmos sobre este assunto?
Jesus, na sensibilidade dele, ia te ouvir, mas em algum momento ele ia chegar e dizer assim: vamos falar desse assunto, vamos. Porque nada é possível esconder de mim. Então, você realmente vai conservar no seu WhatsApp o contato daquela pessoa que faz com que você perca as afeições com seu cônjuge? Vamos falar sobre este assunto? Sobre esta pessoa. Você tem traído o seu cônjuge. E eu queria que a gente conversasse sobre isso. Jesus não falaria isso de uma forma agressiva, nem acusativa, mas eu acho muito difícil que numa conversa pessoal com você, ele deixaria passar essas coisas. Será que se Jesus conversasse comigo, ele não perguntaria: Rafael, nossa, que legal, nossa, começando o ano. Mas vamos conversar sobre o fato de que você pode estar sobrecarregando o seu cônjuge, sua esposa. Você anda meio preguiçoso na sua casa. Isso tem trazido dificuldades para o outro. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre seus investimentos. Você entende como Jesus ele é muito prático? Então hoje eu queria que a gente, não é propriamente dito um sermão, porque no sábado passado a gente teve um baita de um sermão. Quem esteve aqui sábado passado? O pessoal do online fez assim também porque assistiu online, tá tudo certo. Eu vi você levantar a mão aí. Foi um sermão maravilhoso, não foi? E ele é meu amigo, gente. Vai lá no YouTube, se você não viu, e ouça. E se você ouviu, ouça de novo. Põe em ordem a tua casa, não foi esse o sermão que a gente viu? Aí eu pergunto, depois de um sermão maravilhoso de sábado, por que eu vou vir aqui e ter que pregar um sermão de novo? Basta você ir lá, e se você conseguir fazer o que já foi dito lá, aí a gente avança para o próximo passo. Faz sentido isso, não faz? Você parou para pensar que quando se trata de sermão, essa igreja, ela tem um arsenal, um arquivo tremendo? Vai no canal dessa igreja e você vai encontrar milhares de sermões lá. Pastores que botam o pastor Rafael no chinelo, dos quais não sou digno nem de amarrar o cadarço do cara. E está lá. Nós gostamos de sermões. Eu não estou falando para você que o sermão é um problema, meu Deus, não. Pelo contrário, eu ouvi dizer que um sermão são 30 minutos capaz de ressuscitar os mortos. Eu creio no sermão, por isso que eu sou um pregador. Só que eu acho que nós temos que agora ser um pouco mais práticos. Por quê? Possivelmente você ouça um sermão e seja capaz de saber o que você precisa fazer. Mas talvez você não tenha recurso para fazer. E é isso que eu queria discutir com vocês hoje. Primeira pergunta é: se você já sabe o que tem que fazer, você vai precisar de recurso, nutriente, precisa estar forte, saudável, para chegar e falar assim: ó, agora vamos botar para frente isso aqui, porque Deus falou que é isso aqui, o caminho é esse, a decisão é essa. Aí você tenta fazer e descobre que você está raquítico, você não tem vitamina, que você não tem força. Então agora é para a gente conversar sobre esse assunto. Como ter recursos para conseguir fazer o que a gente já sabe que tem que fazer. Tudo bem? Estou falando muito rápido? Está tudo certo? E se por algum motivo você fala assim, ó, essa mensagem não é para mim, não tem problema. Está tudo certo, você não é um crente pior por causa disso, não. Porque o Espírito Santo não é obrigado a falar com todo mundo em todo tempo. Então pode ser que o Espírito Santo esteja falando com alguém que está do teu lado e pode não estar falando com você agora. E está tudo bem. Possivelmente ele tem escolhido falar através de você. Então não fique preocupado se você falar assim, esse sermão não foi para mim. Está tudo bem. Você vai depois no YouTube da igreja, lá vai ter um cardápio. E lá você vai na fonte. Beleza? O que alimenta você se você precisa estar forte para tomar decisões sérias? Gênesis capítulo 2, versinho 15 e 16. Agora eu vou fazer aqui, ó, bem rapidinho assim, ó, didático. Tá? Você vai acompanhando aí, se quiser anota os textos. Deixa eu colocar aqui pertinho. Gênesis 2, versos 15 e 16, texto conhecidíssimo. E eu vou ler para você que diz assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, filho de Deus. Coma de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A Bíblia no início já está dizendo que quando se trata de reino de Deus,
comida e bebida faz diferença. É uma questão de comida e bebida. Coloca o homem no jardim e fala assim, ó, coma tudo. Tá vendo aquela árvore? Não coma. Deus, ele fez um cardápio para Adão. Um menu para Adão. E a ruína da primeira casa do jardim é justamente causada porque outra pessoa fez um cardápio que não era do Senhor. Então, quando a serpente chega e propõe um outro cardápio, se antes o que alimentava era a árvore da vida, aí vamos comer agora de outro cardápio. Aí comeu de outro cardápio, ruína. Ou seja, o que te alimenta faz diferença, sim ou não? E a questão aqui não é o que eles morderam, a questão é quem está nutrindo. O foco não é na comida, o foco é quem está nutrindo você. A ruína da primeira casa foi pautada numa questão que envolve o que você come, qual é a sua dieta, qual é o seu cardápio. E aí você começa a andar pela Bíblia, você vai perceber, por exemplo, que comida é um negócio que faz diferença. Porque quando você chega em Abraão, a Bíblia fala que Abraão falou assim, Deus, eu vou para onde o Senhor mandar. Aí Deus mandou para ele para um lugar que tinha fome. Aí ele falou assim, e Abraão foi para o Egito porque tinha fome na terra. E deu ruim, cara, você acredita? Que ele chegou no Egito, teve que mentir, o faraó de olho na esposa dele, ia dar encrenca. Você lembra dessa história? Lembra dessa história? Que Abraão teve que mentir, que era irmã. Gênesis 12. Uma encrenca danada. Aí você percorre a Bíblia, Gênesis... Aí tá errado, tá vendo? Isso que dá a esposa não revisar. Que beleza. Gênesis capítulo 27 vai falar que lá você tem Isaac, você tem Jacó e Esaú. Esaú era o filho primogênito. A herança é para ele. A herança material, espiritual é tudo para ele. Aí Jacó leva para ele um prato de... O homem trocou uma herança, um destino por um prato de comida. Comida e bebida. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Trocar um destino eterno por um fast food ali. E vocês entendem que eu não estou falando de McDonald's, né? Faz sentido isso? Beleza? Aí você percorre pela Bíblia, você chega lá no Gênesis capítulo 41, você vê o Egito na fome. Faraó não sabe o que fazer, ele teve um sonho, José interpreta. E a Bíblia fala que José, cheio do Espírito Santo, coloca um plano fantástico. Põe celeiro para todo lado, cereal para todo lado. E aí vem uma coisa importante, em tempos de fartura, Faraó pode dar de comer ao povo, mas em tempos de escassez, meu irmão, só um homem que tem a revelação de Deus. Só um homem que tem a revelação de Deus. Chegará um momento que haverá fome da palavra do Senhor nessa terra. E não adianta Faraó, não adianta Trump, não adianta Putin, não adianta. Vai ter que surgir homens de revelação, de fé. É assim que acontece. Faz sentido? Aí você percorre pela Bíblia. Chega lá no livro de Êxodo, depois de uma forma maravilhosa, fantástica, Deus liberta o povo. Israel sai do Egito com mão poderosa, mar abrindo, aquela coisa fantástica e tal. Aí Deus fala assim, agora a gente vai mudar o cardápio, tá? Porque não adianta sair do Egito, se quem te alimenta continua sendo antigo. Muda o lugar, muda aquele que te nutre. Então agora vocês vão comer, ao invés da comida do Egito, vão comer maná, e o maná cai. Olha para o alto, a comida do alto, é o que vem do alto, come lá. E é o seguinte, é para cada dia, porque você tem que no dia seguinte pegar fresquinho, não adianta guardar. A questão aqui não é o maná, é quem nutre você. Quem nutre você, essa é a questão. Aí você chega lá no livro de Juízes. O povo naquela confusão, esqueceu os mandamentos de Deus, sendo perseguido pelos inimigos e tal. Aí Deus fala assim, vou trazer um libertador, Manoá. Aí vem Manoá, a esposa dele. Aí o anjo fala assim, ó, teu filho será um libertador. Oh, que legal, mas como vai ser isso? Simples. Olha para sua esposa. E ela não vai poder comer algumas coisas, nem beber bebida forte, porque o filho que virá dela será um nazireu consagrado ao Senhor. Desculpa, Nana. Está funcionando. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que o sucesso dos meus filhos virá por aquilo que eu me alimento. E por amor a eles, pelo plano que Deus tem para eles, Deus vai chegar e falar assim, Rafael, no teu caso você não vai poder fazer isso, nem isso, nem isso. Ah, porque é pecado? Não, é porque é que eu estou pensando no teu filho.
Você consegue não fazer isso por amor ao teu filho? Você consegue não ver isso por amor ao teu filho? Você consegue não fazer... por causa... O que te nutre vai alcançá-lo. Eu lembro que eu estava na casa de um tio nas férias aí, e tinha um filme, eu não sou de assistir filme porque eu não tenho muita paciência, assim, eu sou meio cansado. Aí ele falou assim, Rafael, você não sabe que tem um filme que veio? Eu falei assim, esse aí, eu tô de férias, não quero saber, vou assistir. Só tem um problema, a Betina não ia poder ver não. Não é porque tinha coisa muito estrambólica não, mas é que para ela já é. Aí eu tinha que ficar toda hora. E aí filha, precisa de alguma coisa? Ai pai, ela inventava alguma coisa, né? Tá bom, pode subir. Olha lá. Dava um pause no filme e voltava. E ficava assim. O filme que demorei 2 horas, demorou 4. Que eu tinha que ficar pausando. E eu fiquei pensando, nossa, mas isso parece meio hipócrita. Porque se minha filha vai fazer mal para ela e eu estou me alimentando, vai chegar nela de alguma forma. Quem te alimenta? Aí agora aqui o bicho pega. Aqui. Porque quando você chega em Daniel capítulo 1 verso 8 diz, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias que eram servidas na mesa do rei. Você lembra dessa história? Você lembra? Você lembra dessa história? Vocês lembram dessa história? A Bíblia fala que Daniel perdeu tudo, chegou na Babilônia. Porque ele era um jovem sábio, ele era bonito, família real. Colocaram ele lá junto com os outros jovens sábios que eram trazidos de todo o planeta. E a Bíblia fala que colocaram Daniel diante de uma mesa e falou assim, ó Daniel, é o seguinte, lá em Jerusalém, teu nome era Daniel, mas aqui o teu Deus não vale nada. Então é o seguinte, aqui você vai mudar de nome. Aqui o Deus que manda é Bel. Por isso teu nome vai ser Beltesazar, o servo de Bel. Aí Daniel falou assim, legal, ok. E Daniel, se em Jerusalém você comia lá as coisas que você queria, aqui você vai comer o pão que Bel amassou. Você vai comer a dieta que Bel vai lhe dar. Vou comer a dieta dele. Aí eu imagino esse diálogo. Daniel chegando pro rapaz da mesa ali e falou assim, me diz uma coisa. De onde vem essa comida aqui? Vem das mãos de Bel. É Bel? É. Então não vou comer. Porque se a origem, se quem vai nutrir é Bel, então não quero. Daniel não está rejeitando os itens da mesa. Ele está rejeitando a origem da mesa. Aqui é uma questão de posicionamento. Se Bel é quem está patrocinando isso aqui, não me importa se na mesa tem aveia com banana, granola. Porque pergunto, na mesa do rei não tinha coisa boa, sim ou não? Só tinha porcaria na mesa do rei. Só tinha vinho na mesa do rei. Não tinha um suquinho, aliança lá no mesa do rei? Tinha um suquinho, aliança lá no mesa do rei. Tinha uma granolinha na mesa do rei? Não dá para Daniel falar assim, ó, já que eu estou aqui, Senhor, eu vou pega um pouco de granola, um pouco de aveia, um pouco de iogurte, um suquinho de uva aqui, vou enganando a coisa. Só que Daniel, ele está no outro passo, porque a questão aqui não é a comida ou a bebida, é a origem. Se Bel é quem está querendo me nutrir, então, a partir de agora, só me alimento daquilo que Deus de Israel faz. E o que seu Deus faz? Legume, verdura, alface, tudo. Foi o que Daniel fez. Se você pensa que Daniel não comeu da mesa do rei, porque lá só tinha coisas impuras, eu não vejo assim. Tinha coisa lá que podia comer, sim ou não? Tinha um franguinho lá, talvez, para quem gosta. Salmão, talvez. Só que a questão aqui não é a comida, é a origem. Quem vai me nutrir? E ele decidiu que quem ia nutrir a sua vida era o Deus de Israel. Então vou comer só o que Deus de Israel produz. E ficou nisso. E é legume e tal. Aí eu fico pensando que Deus lá do alto olhou e falou assim, não acredito que o menino deixou de comer para poder me honrar. Então agora, meu amigo, eu vou te dar força. Porque eu não acho que uma dieta só de alface em 10 dias vai deixar alguém 10 vezes mais forte e mais inteligente. Vai ajudar a dar um detox, sim ou não? Mas dizer que 10 dias só de alface vai deixar alguém mais forte, 10 vezes mais forte. Mas Deus olhou e falou assim, pois agora eu vou abençoar esse menino. Agora vai ser força, vai ser inteligência, vai ser sabedoria, vai ser revelação. Daniel não tem um corpo forte porque comeu legumes. Ele tem um corpo forte porque escolheu a Deus como seu nutridor e a bênção de Deus repousa sobre ele. Tem um monte de gente comendo 10 vezes melhor do que você. Tem um monte de gente mais fit do que você. Tem um monte de gente que agora está na academia. E está tudo bem, não estou falando que está errado não. Vai fazer mesmo, isso aí. Talvez no sábado não, mas faça. Tem um monte de gente
que em termos de saúde está muito além da gente. Só que talvez não tenha a bênção do Senhor, nem o temor do Senhor. E o que abençoa Daniel não é a sua dieta, é quem o nutre. Quem nutre, essa é a questão. O tempo passa, aí você vê Jesus lá no deserto, cansado, 40 dias sem comer, sem beber. E aí o diabo chega e fala assim: se você é o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Aí Jesus fala assim: nunca! Porque não é o diabo que determina qual vai ser a minha dieta. Quem me nutre não é Satanás. Quem me nutre é o Senhor. Se o Senhor quisesse que comesse pão, Ele daria pão. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. Quem nutre Jesus não é o diabo, é o Senhor. E os anos se passam, aí você vê Jesus contando uma história de um menino que ele estava cansado de ficar em casa. Não, negócio de igreja, negócio de casa, de fazenda, você quer ver? Eu vou lá para eu vou descer, diz ele. E ele foi, e ele passou lá na sua terra distante, e gastou todo o dinheiro, e a Bíblia fala que depois de perder tudo, ele olhou os porcos comendo, e desejou comer a comida dos porcos. Esta é a dieta que o diabo quer. No fim das contas, aquilo que ele te oferecerá, terminará comida de porco. E a Bíblia fala que esse filho arrependido volta para casa do pai, e o pai o abraça, e coloca roupa, e coloca anel, e coloca sandália, e o pai fala assim: aqui não se come comida de porco, quem determina a dieta aqui sou eu. Manda trazer um novilho, faz um churrasco com esse menino. Aí ele estava morto e agora está vivo. Porque aqui quem determina a dieta não é o diabo, é o pai. E quando você chega em Apocalipse 19, verso 7 a 9, você vai ver uma declaração incrível. A comida e a bebida é tão séria na Bíblia que há uma promessa. Para você que gosta de comer, eu sou uma dessas pessoas. Há uma promessa que termina numa festa de casamento. Nós somos chamados às bodas do Cordeiro. Há uma mesa sendo servida no reino. Você é convidado a fazer parte disso. Comida e bebida. Comida e bebida. A pergunta é: o que te alimenta? Essa é a questão. E aí? Perguntinha olhando para a câmera 2 aqui. Câmera 2. Eu preciso perguntar para você. Quem tem alimentado a sua casa? Porque se você estiver com o nutricionista errado, pode vir Jesus aqui pregar para você e você não vai ter recurso, vitamina, nutriente para fazer aquilo que você já sabe. Se você quer saber o cardápio à sua disposição, tem um monte. O que tem alimentado você? O cardápio do inimigo está aí disponível. E um detalhe, na palma de sua mão. E possivelmente, se você não decidir mudar este cardápio, você estará aqui no próximo sábado e nos outros, ouvindo sermões, mas totalmente incapaz de tomar uma decisão de permanecer com Cristo. Não tem jeito. Esse é o cardápio do inimigo. Pornografia está aí, solta. E aí esses dias eu descobri um novo termo. Você está vendo essa meditação aqui? Não estou recebendo nada para fazer propaganda dela, tá bom? 1 minuto para sempre, pastor Odailson. Foi a meditação que eu li esse ano. E como me abençoou. Pastor Odailson, você me abençoou, homem de Deus. Eu estou aqui diante da minha igreja dizendo assim que vale a pena você ter uma meditação como essa aqui. Numa de suas meditações ele fala sobre a pornossonia. Ou a pornofonia. Pornografia não é só aquilo que você vê, não. É aquilo que você está ouvindo, cara. O cardápio está aí. Dá para ouvir Arautos do Rei, adoradores. E dá para ouvir outras coisas. O cardápio está aí. Nunca se falou tanto de aposta. De bet. É bet para lá, bet para cá. Que tem de bet circulando por aí. E não tão longe da gente. Famílias financeiramente destruídas. Porque de alguma forma se alimentaram disso aqui. E talvez seja o teu caso. Olha o cardápio à sua disposição. São notícias. Eu descobri, eu tenho me descoberto cada vez mais. Eu descobri que eu sou um noticiólatra.
Você sabe o que é um noticiólatra? Eu sou um noticiólatra, estou admitindo para todo o planeta aqui, ó. Esse meu cérebro precisa saber o que está acontecendo no mundo, lá na Ucrânia, lá na Rússia. Ele quer saber como é que está o dólar, ele quer saber o avião que caiu não sei aonde. E eu fico lá, porque eu falo assim, Senhor, eu preciso ser um pastor informado, eu preciso estar por dentro das últimas notícias e tudo mais. E Deus fala assim, e do céu, e do céu. Você está tão cheio das notícias do mundo, que eu só queria te revelar algumas coisas que vão acontecer no futuro. Não há espaço, Rafael. Você é um noticiólatra. Você acessa o YouTube para poder ver o que está acontecendo. E assiste podcast para lá, podcast para cá, é Globo.com. Você quer saber, Rafael? Você tem que se libertar disso. E isso tem alimentado demais a tua vida. O cardápio está aí. Eu lembro um dia que eu falei para Deus assim, Deus, se isso aqui é pecado, eu quero chegar hoje na igreja e quero que o Senhor diga na minha cara. Eu gostava de baixar uns jogos aí, usando recursos nada convencionais, na minha adolescência. E eu passava a noite e baixava jogo e ficava lá aquele negócio. O meu notebook, coitado, não aguentava mais. E era noite e dia ligado e tal, porque novo jogo e tal. Aí, eu falei assim, Deus, se pirataria foi errado mesmo, porque tem um monte de argumento para dizer que não. Que quando alguém fala assim, isso aí é errado. Peraí, já tem uma pesquisa aqui, tem um artigo aqui, tem um site aqui, tem um negócio aqui. Aí eu lembro de ter chegado num JA na igreja. E o título era Pirataria. Eu falei, não é possível. Não acredito, tanto tempo para o senhor falar. Chocolate, né, café, de pirataria. Naquele dia Deus me chamou a tomar uma decisão. Você não está gastando só dinheiro, está gastando tempo, está gastando vida. E os jogos estão aí. E assim, até Jesus voltar o pessoal vai estar fazendo jogo. Você não vai conseguir lidar com isso. É um novo jogo. Enquanto você está aqui, tem gente inteligente, programador, programando jogos cada vez mais realistas, com cada vez mais sangue na tela. Não tem como lidar com isso. E a gente está se alimentando disso. E o que falar dos marketplaces? É tão fácil, é só clicar. E se você comprar naquele dia, naquela hora, você tem frete grátis. É muita tentação, gente. Com frete grátis. O negócio vem da China e chega com frete grátis. E o nosso dinheiro, e o nosso tempo, porque você não vai lá só comprar, você quer pesquisar. Aí você entra no YouTube para comparar o produto. Aí você olhando esse aqui quer comparar outro produto. Porque eu sou assim, não sei vocês. Eu não tenho esse recurso para ficar comprando de cara. Tem que comparar e compara e gasta e vai e tudo mais. Aí você entra no YouTube para comparar um produto, o avião cai lá não sei aonde, você vai querer que ver o avião caiu. E lá em cima o Putin fez careta, você fala assim, não, o Putin fez careta, agora... Essa é a vida que nós temos levado. O que tem nutrido você? O que tem nutrido você? Será que nós temos condições de viver aquilo que o Senhor já tem mostrado para nós? Se a nossa nutrição está errada, se a nossa alimentação está errada, se hoje você não decidir quem vai alimentar a tua casa, querido e querida, não adianta sermão. Deus tem falado isso para mim. Se tem alguém que já ouviu o sermão, pastor Rafael já ouviu um monte de sermão. Eu lavo louça ouvindo sermão. Sermão para lá, para cá. Rafael, você não tem nutrientes para poder fazer o que é certo. Você precisa escolher quem vai alimentar a tua casa. Você precisa escolher quem vai alimentar a sua casa. A ruína da primeira casa foi causada por uma questão de quem alimenta. Quem? E eu oro para que a minha igreja... Para o negócio de minha igreja. Para que você saia daqui decidido a mudar a sua dieta. Ou melhor, não muda a dieta não. Muda o seu nutridor. Porque enquanto o diabo colocar na sua boca a comida que ele quer, a palavra nunca permanecerá em você. Nunca permanecerá em você. Então, para a gente terminar o sermão fazendo um apelo diferente. Pega o teu celular abençoado aí. Esse aí mesmo, amigo, que nem no banheiro te deixa. Vai lá, pega ele aí. Vou fazer propaganda de novo. A meditação do pastor Odailson
no dia 17 de agosto. Se tudo que está no cardápio do inimigo está acessível às nossas mãos, então vamos pegar esse aparelho agora aí. Eu quero que você leia comigo algumas resoluções que eu te convido a fazer. Está disposto e disposta? Será que os nossos relacionamentos não estão em risco? Olhe bem para o aparelho que está na sua mão aí. Tem uns que são bem bonitos mesmo. O meu já está judiado aqui. Apresento para vocês o maior sequestrador de relacionamentos que existe. Está aqui. O maior sabotador de tempo não é o diabo. É esse celular que você comprou em 10 vezes. É este aqui. É daqui que nós temos nos alimentado mais do que na palavra. E se você não sair daqui com uma disposição em mudar a dieta, nós nos encontraremos no próximo sábado, no próximo sermão aí. E nada vai mudar. Então, primeira coisa, refeições. Você consegue ler comigo para ficar bonito? Refeições são inegociáveis. Largue o celular. Hora de comer. E daqui a alguns minutos você vai poder testar isso em casa já, viu? Filhos, fiquem atentos aí. Pode ser radar mesmo. Segundo, desative as notificações que são onipresentes. Desativa. Gente, tem recurso, o próprio negócio dá recurso. De tal horário a tal horário, não quero saber do que acontece no planeta. Nem daquela tia que, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não quero saber. Desativa. Terceiro, peça ajuda sincera aos amigos e familiares. Não é vergonha chegar para a esposa e falar assim: esposa querida, eu sou um noticiólatra. Me lembre que eu preciso dormir. Marque horários offline em família. Quando? Diariamente. Você está disposto a fazer isso? Assim, nós vamos sair daqui da igreja hoje com horário. Este horário vai ser o horário que nós vamos estar offline. A cara que vocês estão fazendo para mim é de que isso é impossível. Eu estou desanimado, de verdade, não sei. Cadê? Não tem nem pianista para tocar. Fazer um apelo. Eu vou embora. A gente está se entregando aí. Faz sentido ou não? Temos que fazer isso. Esse horário, ninguém mexe nesse negócio. Quinto, observe-se. Você se verá à beira do ridículo. Sabe o que é a beira do ridículo? Sabe o que é? É você estar fazendo um negócio aqui. O celular está aqui. Você está tomando café, o celular está aqui. Você vai no banheiro, o celular está aqui. Aí você fala assim: o que eu estava fazendo mesmo? Você começa a lavar a louça, esquece os copos que estavam no celular, alguém tocou e você foi. Quantas vezes eu parei em casa e falei assim: Rafael, isso é ridículo. Você não consegue fazer. A Suzaninha está entre nós? Puderem entreter ela, tapar os ouvidos? A minha filha, deixa eu falar baixinho aqui. Uma menina da Austrália. Ela tem uma coberta. Essa coberta acompanha ela desde que ela nasceu. Eu lembro de ter saído do hospital, lá na Austrália, com essa coberta. Ela não faz nada sem essa coberta. Agora, a gente está conseguindo fazer com que essa coberta fique no carro em alguns momentos. Segredo nosso. Só que ela não faz nada. E sabe o que eu percebo? É que a bendita da coberta está escravizando a minha filha. Porque às vezes ela deixa de brincar para ficar com a coberta. Às vezes ela faz uma coisa legal e ela fala assim: cadê a cobertinha? Eu preciso só para dar um cheirinho. E eu estou lutando com ela porque ela tem que libertar desse troço. Essa coberta. Por que raio de foi uma coberta? Brincando ali. Lá na Austrália, essa bendita coberta escravizando uma criança de 5 anos. E, por vezes, eu me pego com a minha cobertinha. Eu faço qualquer coisa. Varreu uma casa. Esquentou a comida.
Ah, é só comigo? Tá bom, só comigo. Ah, só comigo. Deus nos ajude. 6, ao conversar, olhe no olho das pessoas. Pastor, não sei como fazer isso. Simples, vamos treinar. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Eu acho engraçado que quando você olha para a pessoa, dá vontade de rir já. Tá vendo? Olhar no olho é sucesso. Remédio de graça. Olha para as pessoas quando está olhando. Que triste é, muitas vezes. Certo dia, uma pessoa chegou e falou assim: estou me sentindo muito solitário. Assim, cara, tu parou para pensar que as pessoas que estão ao seu redor sentem a mesma coisa quando você está no aparelho? A gente sente sozinho também. Você está conversando com alguém, está no aparelho, você fica se sentindo solitário, sim ou não? Filhos imitam os pais, não menospreze isso. Num sermão anterior eu falei que minha filha tinha um negocinho chamado celular. Eu falei, puxa vida, eu preciso mudar de postura. Eu preciso mudar de postura. Tem coisas que talvez a gente tenha que lutar para vencer. Mas nossos filhos não precisam ver algumas lutas não, viu? Não precisa. Sai de perto. Quer usar? Sai de perto. Quer responder? Sai de perto. Deixa seu filho vendo não. Porque criança de 4, 5 anos com celular não funciona. Deixe o dito cujo mais no bolso que na mesa. E para finalizar, última parte. Dirigindo, pelo amor de Deus, você pode morrer. Imagina o anjo dizendo, como é que morreu? Estava atendendo o irmão lá no telefone. Dá 120 por hora. Pastor, mas eu trabalho pelo celular. Então você vai dormir no escritório todo dia agora. Todo tempo, 24 horas. No quarto, desligue ou deixe na sala. Converse, ore e durma, pelo amor de Deus. Coloque em outro cômodo. Tire esse negócio da tua vida. À noite, fuja das telas ou seu sono sumirá. Por conhecimento de causa, sim ou não? Sim ou não? Fidelidade começa com atenção exclusiva. Se lá na tua casa você não consegue dar atenção exclusiva, imagine fora. Se quando você vê a pessoa, você não consegue dar atenção exclusiva para ela, imagine fora. Voltou. Aqui. Tudo no celular pode esperar, mesmo que a mensagem não vai se autodestruir em 5 segundos, como num filme famoso. Pode deixar tocar. Beleza? Pessoas são o mais importante e são o que importa. As pessoas que estão ao seu lado, não aquelas que estão lá na Groenlândia. Ore e planeje um detox. O que eu estou trazendo para vocês são coisas que o Senhor tem dito para mim. E eu vou, irmãos, não é porque o pastor não quer atender você. Nada disso. É porque eu preciso dedicar alguns dias para sair do Instagram um pouquinho. Deixar o WhatsApp. Então se você me ligar e eu ter que responder você um pouquinho mais para frente, não fica bravo. É porque eu vou precisar dar um tempinho. Só um tempinho. Só um detox. Só alguns dias. Para eu conseguir me organizar, viver sem esse negócio. Beleza? Se você quer ver tudo de uma vez, está aí. Essa é a tela inteira. Boas dicas, não é? Obrigado, pastor Adailson Fonseca, por essas dicas. Deus seja louvado por tua vida. E para encerrar nossa mensagem, as primeiras coisas devem vir primeiro. 2 dicas. O próprio Jesus disse: busquem em primeiro lugar o meu reino e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso. Deus não vai se curvar à sua pressa. Se você quer ter uma vida com Deus, você vai ter que dedicar tempo. Deus não é como uma notificação de WhatsApp. Dedique tempo ao Senhor. Por isso, Deus deixou pelo menos 3 marcos no cardápio dele. 3. Quer saber qual é o cardápio de Deus? Um dia chamado sábado. Não para que você achasse que Deus quer um dia. Deus quer todos os seus dias.
todos os seus dias. O sábado é só um lembrete de que todos os seus dias devem ser do Senhor. Deus deixou no cardápio dele uma bênção que é os dízimos e ofertas. Não é para que você imagine que 10% de sua renda é do Senhor. Não, não é isso. Esses 10% é só para lembrar você de que tudo, 100%, pertence ao Senhor. Se você vem ao templo e entrega 10 e 90 você gasta com outro tipo de nutrição, você não entendeu o que é dízimo e oferta. Dízimo e oferta é, Senhor, 100% é teu. E para eu nunca esquecer disso, mensalmente, se semanalmente o saldo vem para me lembrar, mensalmente, está aqui, Senhor, 100% é teu. E Deus deixou na sua palavra orientações sobre coisas que devemos comer ou não comer, e não é porque Deus tem um gosto exótico, não é porque Deus falou assim, você não vai comer porque eu não gosto. Quando Deus diz para você, não é para você comer, tomar algumas coisas, Ele está dizendo que todo o seu corpo pertence a Ele. E quando você fala assim, que nem Daniel, não vou comer, por quê? Porque Deus pediu. Aí Deus fala, agora eu posso te abençoar. Porque você entendeu que todo o seu corpo pertence a... eu não como algumas coisas porque eu quero ter saúde. Amém, amém. Faça isso. Só que o motivo pelo qual a gente não come algumas coisas, não bebe algumas coisas, primeiro, é para honrar o Senhor, para lembrar que o nosso corpo é dele. Deus nos ajude, né? Deus nos ajude. Alguns irmãos, alguns cristãos acreditam que a única coisa que eles têm que fugir é da perdição. Sabe qual é a pergunta que os pastores mais ouvem? Pastor, isso aqui é ponto de salvação? Porque se for salvação, aí a gente faz. Alguns cristãos imaginam que tudo que eles têm de fugir é da perdição e nada mais. Como se Deus não se preocupasse com a tua saúde, com o teu corpo, com a tua vida. Senhor, isso é ponto de salvação? Não, mas dá câncer. Senhor, isso aqui é ponto de salvação? Não, só frita os teus neurônios. Deixa você irritado em casa. Está acabando com o teu casamento. Você não tem conseguido trabalhar. E apesar disso não ser ponto de salvação, possivelmente se você continuar nesta dieta, você vai se perder e vai levar a sua casa contigo. Então tem coisas que Deus nos chama a não fazer. Não é por questão de salvação. É por questão de identidade. Pastor, mas eu acho que não tem nada a ver. A tua opinião não está em pauta. Eu pergunto, o que foi que o Senhor escreveu? Por que foi que Deus pega uma pessoa e orienta ela? Que o ideal, o alvo é este aqui. Aí você vem me dizer que o seu gosto quer interferir na dieta dele. Então não diga que a dieta é dele, diga que a dieta é sua. Porque a dieta de Deus, Deus deixou parâmetros lá. E eu sei que assim como você, nós não estamos no ideal, mas trocar o ideal não dá. Tem coisas que eu não faço, não é porque eu não vou me perder, é porque eu sou adventista. Tem lugares que eu não vou, não é porque eu vou me perder, é porque eu sou adventista. Tem coisas que eu não uso, não é porque eu vou me perder, é porque eu sou adventista. Isso tem a ver não com salvação, tem a ver com identidade. E se você não está disposto a seguir esta dieta de Deus, por favor, não diga que você é. Deus não nos dá a opção de mexer no cardápio dele. Está escrito. Agora, se você como eu, olha o que Deus escreveu e falou assim, Senhor, que esse seja o meu alvo nesse ano aqui, ó. Esse vai ser meu alvo nesse ano aqui. Esse ano aqui, Senhor, esse é o meu alvo. Me ajuda, eu quero avançar com o Senhor nisso aqui. Quem alimenta você? Quem alimenta você? Qual é a sua dieta? Eu oro para que você tome resoluções sérias ao lado do Senhor. Porque as primeiras coisas devem vir primeiro. Podemos almoçar? Eu preciso orar por você. Deus nos deu uma folha em branco aí, tá vendo no ano? Escreve aí. Quais são as resoluções que você vai fazer?
Você vai esperar perder a sua casa, sua família. Você vai esperar perder a sua saúde. E o pastor não está falando como alguém que já alcançou, não. Eu estou que nem Paulo. Olha, não que eu tenha alcançado, não, mas eu estou tentando seguir. Eu quero que Deus alimente a minha casa. E se precisar quebrar algumas coisas, que Ele quebre o meu temperamento, minha personalidade. Você tem sido uma pessoa difícil, sabia? Está difícil falar com você. Teu esposo não consegue mais acessar teu coração. Tua esposa não consegue acessar teu coração. Você não aceita opinião. Você tem se alimentado de um monte de coisa, deixando você inapto para ouvir a voz de Deus. E aí? Sermões não podem fazer efeito se você não tem nutrientes. Deus tem uma dieta, Deus tem um cardápio. Eu não estou falando só de comida. Eu estou falando de quem está nutrindo você. É o Senhor? É seu desejo? Que o Senhor seja aquele que vai nutrir você? Só que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que tirar alguns aplicativos do seu celular. Você vai ter que chegar nos seus contatos e falar assim, ó, a partir de hoje, fulano, eu amo minha esposa, e meu esposo, e minha família. Eu não posso mais conversar com você. E bloqueia essa pessoa. Não é fácil fazer isso, não. Você domesticou alguns pecados, irmão. E não adianta dar nome bonito para pecado feio. Não adianta dizer que não tem nada a ver. Está escrito. Está escrito. Deus nos colocou um alvo, irmãos. E se você sair daqui sem disposição nenhuma de mudar a sua dieta, eu acho que a igreja chega um momento que vai perder o sentido para você. Sermões não serão incapazes de chegar no teu coração. Os neurônios já não funcionam mais. Por isso que um dia Daniel olhou e falou assim, eu preciso mostrar para a Babilônia quem que vai me alimentar, quem que vai me alimentar. Não importa se tem granola, aveia na mesa. É de Bel? Se o Senhor quiser que eu morra, eu morro comendo a comida dele. Se Ele quer que eu sobreviva comendo a comida dele. 10 dias depois, irmão, chega lá Daniel. O rei fica espantado. Porque Daniel não é só forte, ele é 10 vezes mais forte. Porque Daniel não é inteligente, ele é 10 vezes mais inteligente. Mas tem uma coisa que Daniel tem, que nenhum ser humano no planeta tem, que Trump não tem, que Putin não tem, que Lula não tem, Bolsonaro não tem, que nenhum canal de mídia tem, que Elon Musk não tem, que a Starlink não tem. Revelação. Uma mente que está com a dieta do Senhor, Deus pode falar os seus mistérios. E é por isso que quando o maior monarca do planeta não consegue dormir, porque ele não sabe o que vai acontecer no futuro, Daniel é apresentado. Porque naquela noite anterior, o Senhor disse, Daniel, olhe para o futuro. A estátua simboliza que eu no fim vou pisar em tudo isso e vou estabelecer o meu reino. Só que eu só posso revelar isso a você, Daniel, porque você está bem alimentado, você está bem nutrido. Porque você olhou para o que a Babilônia oferece e deu um chute nesse cardápio. Por isso eu posso te revelar algumas coisas. Chegará um momento que o mundo vai olhar para os adventistas e falar assim, e aí? Ninguém sabe o que vai acontecer. O mundo está perdido, com a confusão danada, as notícias complexas. Mas vocês disseram que vocês disseram que vocês sabiam o que iria acontecer. E eu pergunto, se você se alimenta do mesmo jeito que o mundo está se alimentando, como é que Deus vai revelar para você o que vai acontecer? Eu quero fazer como Daniel, sabe o quê? Chegar diante do rei sorrindo. O rei perturbado, mundo perturbado, Daniel sorrindo, por quê? Deus me revelou, irmão. Quem tem a revelação, está em paz. Quem tem revelação, está em paz. Eu te convido a orar. Não tem música de apelo. O apelo está na tua mão aí. Está no teu aparelho. Que talvez do lado do seu travesseiro. É até perigoso, tá? Botar o carregador do lado do seu travesseiro, irmão do céu, velho. Se o troço pegar fogo, teu cérebro vai junto. Coloca uma Bíblia para ver se vai pegar fogo. Tua casa não, mas teu coração. Teu coração vai. Está disposto? Eu acho que nós temos que decidir se é só mais um sermão ou se é um dia de resoluções.
Eu vou orar por você agora, por mim, para que a gente saia aqui disposto. O Espírito Santo vai falar com você. Você ora comigo? Senhor Deus, sábado passado o Senhor falou a nós, através do pastor Branga, de que tínhamos que colocar a nossa casa em ordem. E saímos daqui motivados, dispostos. Reunimos a nossa família aqui, o Senhor viu as decisões que foram tomadas, as resoluções que foram tomadas. Louvado seja o Senhor. Só tem um problema. Possivelmente, Senhor, depois de tanto tempo se alimentando do cardápio do mundo, nós não tenhamos nutrientes, não tenhamos forças para colocar em prática. Falta vitamina, Senhor. E não é só o B12 não, é todo mundo. Não temos vitaminas espirituais, porque o nosso tempo tem sido gasto com outro tipo de cardápio. Hoje, filhos sinceros aqui, pais de família sinceros, estão decidindo que o Senhor é quem vai alimentar a casa de cada um deles. Isso vai dar um problema no inferno que vai se agitar. Dá a nós condições, Senhor, de colocar em prática essas decisões. Algumas delas foram colocadas aqui na tela para ilustração. Senhor, nós vamos sair desse templo. E vamos precisar da Tua ajuda. Precisamos nos alimentar daquilo que o Senhor oferece. Pedimos a Tua ajuda para isso. Abençoa-nos nesses propósitos. E que nesse ano nós temos uma mente clara para ouvir as Tuas revelações. Em nome de Jesus. Amém.